Em muitos problemas envolvendo oscilações acopladas, pode acontecer que estes osciladores, como um todo, executem um movimento de translação. Essa é uma possibilidade, mas nem sempre isso acontece. Então, vamos considerar dois casos. O primeiro, no qual os osciladores todos se movimentam, eles vão oscilando e vão se movimentando em movimento de translação. E um outro, no qual os osciladores apenas oscilam. Eles não se deslocam, eles, de certa maneira, estão confinados, né, a uma região do espaço e não têm a liberdade de se movimentarem. Então vamos considerar o primeiro caso. Eu peguei aqui um exemplo bem simples. Ora, no caso desses dois osciladores, não existe nada que impeça esses osciladores de se movimentarem para a esquerda ou para a direita. Depende das condições iniciais. Se eles iniciaram um movimento com uma velocidade nula, cada um deles, eles continuarão ali. A gente vai ver isso já já. Esse é um exemplo muito bom para ilustrar uma série de coisas. É um exemplo simples também. Quando se trata de osciladores envolvendo molas, é sempre recomendável que a gente comece escrevendo a energia potencial do sistema. E essa energia potencial é igual a K sobre 2. K é a constante elástica da mola. Então, essa energia potencial é igual a K sobre 2 vezes x1 menos x2, né, ao quadrado. De forma que só envolve a coordenada relativa, né? Por exemplo, só para que a gente tenha uma ideia, veja que a energia não se altera se eu simplesmente deslocar as duas por um certo valor. E é por isso que é importante para a gente entender, né, este sinal menos aqui. Ou seja, se eu fizer x1 indo em x1 mais x0, deslocá-la, e fizer a mesma coisa, x2 indo em x2 mais x0, veja que a energia potencial não muda, claro. Isso indica a relevância deste sinal menos. No entanto, se eu trouxer uma para a direita e a outra para a esquerda, por um montante, digamos, x, então a energia potencial vai ser dada por, digamos que uma seja menos x e a outra seja mais x, a energia potencial, U de x agora, é igual a K sobre 2 vezes 2x ao quadrado. Ou seja, agora sim, se eu puxar uma para um lado e a outra para o outro lado, na verdade eu poderia puxar apenas uma delas, e neste caso, puxando uma delas, eu teria apenas K sobre 2 vezes x ao quadrado. Mas isso aqui é para ilustrar a relevância de levar em conta a energia potencial como sendo uma função de x1 menos x2 ao quadrado. Depende só da coordenada relativa, né? Em particular, a energia potencial não se altera se eu puro e simplesmente deslocar as duas. Não muda nada.
Muito bem. Portanto, vamos começar considerando a equação de movimento da primeira, m1 vezes d2 x1 dt2 é igual a menos, aqui seria melhor usar a coordenada, a derivada parcial, menos dv, ou melhor, menos du de x1 e m2 d2 x2 dt2 é igual a menos du dx2. Quem é du dx2? Ora, du dx2 é igual a menos, e agora aqui eu tenho ao quadrado, consequentemente, aqui vai aparecer menos k vezes x1 menos x2. É isto. E quem é menos du dx2? É a mesma coisa, exceto pelo sinal, porque agora eu tenho menos k vezes x2 menos x1. Ora, esta aqui, portanto, poderia ser chamada de F1, 2 e esta aqui de F2, 1. Mas veja que F2, 1, de acordo com o princípio da ação e da reação, é igual a menos F1, 2. É isso que a gente está verificando aqui. Ora, quais são, então, a rigor, né, as equações, né, que eu tenho? São duas equações, M, e de agora em diante eu vou tomar M1 igual a M2, só para facilitar, porque o que importa aqui é entender, né, a física das soluções, né? Então, se eu tomar M1 igual a M2, eu tenho duas equações, ou seja, M vezes D2 x1 dt2 é igual a menos k vezes x1 menos x2, e agora eu vou escrever que m vezes d2 x2 dt2 é igual a k vezes x1 menos x2. É isso mesmo, porque menos k, né? Mas, trocando x1 aqui por x2, eu vou obter, então, essas duas equações. Duas equações. Bem simples mesmo, né? Como é que eu resolvo essas duas equações? É sempre daquele jeito que eu expliquei antes, né? Eu considero duas combinações, né? Por exemplo, vamos somar essas duas equações? Somando essas duas equações, né? Agora eu posso até voltar para massas diferentes, né? Mas se eu somar as duas equações, eu tenho em primeiro lugar que M1, vamos voltar para as massas diferentes, né? Vezes D2 x1 dt2 é igual a... Bom, mas se eu somar, a soma aqui é igual a zero. Consequentemente, eu tenho que, somando do lado direito, isso é igual a zero. Então, eu tenho que M1 vezes D2x1 dt2 mais M2 vezes D2x1 dt2 é igual a zero. Ora só que coisa interessante, nós concluímos que D2 dt2 de M1 vezes x1 mais M2 vezes x2 é igual a zero. Mas o que significa isto aqui? Isso aqui é a coordenada do centro de massa. Se eu dividir aqui por m, é a coordenada do centro de massa. Multiplicando aqui por m, eu concluo, portanto, uma coisa interessante, né? É que
o centro de massa, ele tem um movimento que é um movimento típico, né, de movimentos com velocidade constante. Ou seja, daqui eu concluo que vamos chamar essa coordenada aqui do centro de massa de xm. Então, eu tenho que xm ponto, ou seja, dt de xm ponto é igual a zero, é a mesma equação que está aqui, né? E, consequentemente, x do centro de massa, ou x ponto do centro de massa, é uma constante. Vamos chamar essa constante de V0, a velocidade do centro de massa. É constante. Consequentemente, o centro de massa, ele é tal que x do centro de massa é igual a x0 do centro de massa, ou seja, x do centro de massa para t igual a zero, mais V0 vezes t. Já encontrei uma solução. Veja, eu somei. E se eu agora subtrair uma da outra? Por exemplo, vou considerar esta aqui com sinal menos, esta aqui com sinal menos, e vou dividir por k, né? Então, o que eu tenho é que d2 x1 menos x2 dt2 d2x1 menos x2 dt2 é igual. Agora, se eu subtrair uma da outra, eu vou obter duas vezes esta aqui. Portanto, é igual a menos 2 vezes k sobre m vezes x1 menos x2. Ora, se designarmos esta combinação com a letra x, por exemplo, eu vou concluir que d2x dt2 é igual a menos 2 vezes k sobre m, e eu vou colocar isso como sendo igual a ômega zero ao quadrado vezes x. Ou seja, a solução, portanto, é x de t igual a, digamos, a vezes cosseno de ômega zero vezes t mais delta. Ou seja, esta coordenada x exibe um movimento, esta coordenada x exibe um movimento oscilatório harmônico simples. Portanto, aqui eu concluí que x1 menos x2 é igual a vezes cosseno de ômega zero t mais delta. Agora, voltando ao caso em que as massas são iguais, né, que é o que eu acabei de fazer aqui agora, né, vamos considerar, então, se as massas são iguais, né, iguais a m, grosso modo, o que eu tenho, né, é que x1 mais x2, agora eu poderia dividir aqui por m, que é igual a m1 mais m2, né? m1 mais m2, então x1 sobre 2
é igual ao que nós chamamos antes, né, de x do centro de massa, x do centro de massa, para t igual a 0, mais v0, essa aqui é a velocidade do centro de massa, vezes t. Ora, se eu dividir aqui por 2, eu vou ter aqui a sobre 2, e a sobre 2 eu posso chamar de b. Então, vamos chamar isso agora de b. Né? E tenho, portanto, a seguinte solução. Né? Somando, eu tenho que x1 é igual a b vezes cosseno de ômega 0 t mais delta mais x do centro de massa para o instante de tempo t igual a 0 mais v0t. Já encontrei a solução para x1. A solução para x2, né, eu considero agora esta menos esta. Portanto, x2 de t é igual, como eu considerei agora a diferença, é igual a menos b vezes cosseno de ômega 0 t mais delta, e agora esta menos essa, eu tenho mais x do centro de massa, no instante de tempo t mais v0t. Aqui eu tenho, então, as soluções. Né? Eu tenho as soluções. O que essa solução descreve? Em primeiro lugar, o movimento desta é igual, basicamente, a um movimento de translação do centro de massa como um todo, né? Um movimento de translação, mais um movimento oscilatório. Esse movimento é um movimento oscilatório dado por esta expressão aqui. Ou seja, neste caso, nós temos um movimento de translação, descrito pelo movimento do centro de massa. O centro de massa, por exemplo, se as duas massas forem iguais, está aqui. Né? Ele, então, pode se movimentar. E um movimento simples. Né? É um movimento retilíneo e uniforme do centro de massa. Então, x1, a posição da partícula 1, ela é tal que, em parte, né, ela está relacionada ao movimento do centro de massa, né, claro, e o movimento da partícula 2 tem a mesma peculiaridade, né? Consequentemente, o movimento mais geral possível é aquele no qual esta partícula executa o movimento oscilatório, e essa também executa o movimento oscilatório, e também um movimento de translação. Agora, aqui nós estamos vendo o seguinte: B, delta, xm e V0 são 4 constantes. E essas 4 constantes aqui, B, delta, x, centro de massa, num instante de tempo t igual a 0, né? E V0, estas 4 constantes, são 4 constantes, podem ser determinadas a partir das condições iniciais.